Olá, pessoal! Nossa aula essa semana será sobre triângulo de Pascal e binômio de Newton. Bom estudo para todos! Em estudos anteriores, vimos que o número total de combinações simples de n elementos tomados P a P com P menor ou igual a n pode ser representado por combinação de n P a P igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. Essa representação é denominado número binomial, binômio de n sobre p, ou coeficiente binomial, sendo n o numerador e p o denominador. Se escrevermos todos os números binomiais, podemos organizá-los numa estrutura denominada triângulo de Pascal. Se o numerador for zero, o denominador só pode ser zero. N igual a zero, p igual a zero. Se o numerador for 1, o denominador será 0 ou 1. P tem que ser menor ou igual a n. Se o numerador for 2, o denominador será 0, 1 ou 2. Se o numerador for 3, o denominador poderá ser 0, 1, 2 ou 3. Se o numerador for 4, o denominador será 0, 1, 2, 3 ou 4. Se o numerador for 5, o denominador irá de 0 até 5. E assim sucessivamente. Observe que a estrutura formada tem a forma de um triângulo, daí o nome triângulo de Pascal. Binomiais de mesmo numerador estão na mesma linha. Se o numerador for 0, primeira linha. Se o numerador for 1, segunda linha. Terceira linha, numerador 2. Quarta linha, numerador 3. Quinta linha, numerador 4. Sexta linha, numerador 5 e assim sucessivamente. Binomiais de mesmo denominador estão na mesma coluna. Denominador 0, primeira coluna. Denominador 1, segunda coluna. Denominador 2, terceira coluna. Denominador 3, quarta coluna. Denominador 4, quinta coluna. Denominador 5, sexta coluna e assim sucessivamente. Vamos calcular alguns desses binomiais. Sabemos que o binomial de n sobre p é dado por combinação de n elementos agrupados P a P igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Para n igual a 0 e p igual a 0, temos 0 fatorial dividido por 0 menos 0 fatorial, 0 fatorial. Ora, 0 fatorial é igual a 1. 0 menos 0, 0. Fatorial é igual a 1. 0 fatorial igual a 1. Logo, o binomial de 0 sobre 0 é igual a 1. Para n igual a 5 e p igual a 0, temos 5 fatorial dividido por 5 menos 0 fatorial, 0 fatorial. 5 fatorial dividido por 5 menos 0, 5. Fatorial, 0 fatorial, 1 vezes 1. 5 fatorial dividido por 5 fatorial, 1. Assim, sempre que o denominador for 0, o resultado do binomial será 1. Para n igual a 3 e p igual a 1, temos 3 fatorial dividido por 3 menos 1 fatorial, 1 fatorial. Será igual a 3 fatorial dividido por 3 menos 1, 2 fatorial. 1 fatorial, 1. Teremos 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplificando, é igual a 3. Sempre que o denominador for igual a 1, o binomial será igual a n. Binomial de 4 sobre 4. 4 fatorial igual a 4 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Podemos simplificar 4 fatorial com 4 fatorial e teremos 1 sobre 4 menos 4, 0 fatorial. 0 fatorial igual a 1,
1 dividido por 1, 1. Sempre que o P for igual ao N, o binomial será igual a 1. Para N igual a 5 e P igual a 2, teremos 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. Vamos desenvolver o 5 até o 3 fatorial e simplificar com 3 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 vezes 1, 2. É igual a 10. O binomial de 5 sobre 2 é igual a 10. Substituindo os binomiais pelos valores encontrados para cada um deles, teremos a seguinte representação. Observações. Todos os elementos da primeira coluna são iguais a 1, pois, na primeira coluna, todos os binomiais têm denominador zero. Se o denominador for igual a zero, o binomial será igual a 1. Os últimos elementos de cada linha são iguais a 1, pois, em todas as linhas, o último elemento tem denominador igual ao numerador. Se o numerador for igual ao denominador, o binomial também será igual a 1. Os elementos da segunda coluna são iguais a n, pois na segunda coluna o denominador é igual a 1. Se o denominador for igual a 1, o binomial será igual a n. Propriedades. Primeira propriedade. Dois binomiais equidistantes dos extremos em qualquer linha são iguais. Observe que, na sexta linha, o primeiro binomial vale 1. O último também vale 1. O segundo binomial vale 5. O penúltimo também vale 5. O terceiro binomial vale 10. O antepenúltimo também vale 10. Assim, os binomiais equidistantes dos extremos são iguais. De modo geral, podemos escrever: o binomial de n sobre p é igual ao binomial de n sobre n menos p. Observe que o binomial de 5 sobre 1 é igual ao binomial de 5 sobre 4. 4 é 5 menos 1. Segunda propriedade, também conhecida como relação de Stiefel. Cada elemento é igual à soma do elemento imediatamente superior a ele com o elemento anterior a este. Por exemplo, 2 é igual a 1 mais 1. O elemento 2 é igual ao elemento superior a ele, somado ao elemento imediatamente anterior a este. 6 é igual a 3 mais 3. 15 é igual a 5 mais 10. Utilizando os binomiais, teríamos o binomial de 4 sobre 2, que é igual a 6, é igual ao binomial de 3 sobre 1, que é igual a 3, mais o binomial de 3 sobre 2, que é igual a 3. De modo geral, podemos escrever: o binomial de n sobre p é igual ao binomial de n menos 1 sobre p menos 1, mais o binomial de n menos 1 sobre p. Terceira propriedade, a soma dos elementos de uma linha n do triângulo de Pascal é igual a 2 elevado a n. Por exemplo, se pegarmos a sexta linha, n vale 5, p varia de 0 até 5. Se somarmos todos os resultados dos binomiais, 1 mais 5 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1, teremos 32. 32 é igual a 2 elevado a 5. 5 é o valor de n nos binomiais. De modo geral, temos a soma de todos os binomiais da linha n é igual a 2 elevado a n. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1, complete a tabela abaixo, sabendo que ela é parte do triângulo de Pascal.
Podemos resolver usando a relação de Stiefel, que corresponde à segunda propriedade estudada. Um elemento é igual à soma do elemento imediatamente superior a ele com o anterior a este. Assim, teremos 55 mais 165 é igual a 220. 66 mais 220 é igual a 286. 78 mais 286 é igual a 364. 165 mais 330 é igual a 495. 220 mais 495 é igual a 715. 286 mais 715 é igual a 1001. 330 mais 462 é igual a 792. 495 mais 792 é igual a 1287. E, por fim, 715 mais 1287 é igual a 2002. Exemplo 2. Em uma lanchonete, o cliente pode escolher até 8 opções de frutas para compor sua vitamina. Quantas opções possíveis de vitamina estão disponíveis para o cliente? A ordem que as frutas são escolhidas não é importante. Se um cliente escolher, por exemplo, maçã e abacaxi, será a mesma coisa que escolher abacaxi e maçã. A vitamina será a mesma. Logo, cada vitamina será uma combinação. Cada cliente poderá escolher de 1 a 8 frutas. Assim, podemos representar esta situação pelos binomiais. 8 sobre 1, 8 sobre 2, 8 sobre 3, até 8 sobre 8. Aplicando a terceira propriedade, temos a soma dos binomiais de 8 sobre 1 até 8 sobre 8 será igual a 2 elevado a 8 menos o binomial 8 sobre 0. 2 elevado a 8 é igual a 256. O binomial 8 sobre 0 é igual a 1. 256 menos 1, 255. Então, teremos 255 vitaminas. Exemplo 3. Resolva a equação. Binomial de 9 sobre 3 igual ao binomial de x sobre 6. A primeira propriedade nos diz que dois binomiais equidistantes dos extremos em qualquer linha são iguais. Assim, o binomial de n sobre p é igual ao binomial de n sobre n menos p. Observe que, se somarmos p mais n menos p, obteremos n. Assim, para que os dois binomiais sejam iguais, temos 3 mais 6 igual a 9. Logo, eles são equidistantes dos extremos na linha 10. Se n é igual a 9 no primeiro binomial, no segundo binomial também ele deverá ser igual a 9. Assim, a solução da nossa equação será x igual a 9. Vamos para a segunda parte da nossa aula, binômio de Newton. Vamos utilizar os conhecimentos adquiridos sobre triângulo de Pascal para verificarmos o desenvolvimento da potência x mais y elevado a n, com x pertencente aos reais, y pertencente aos reais e n pertencente aos naturais, isto é, o expoente n é um número natural. A essa potência damos o nome de binômio de Newton. Vamos desenvolver alguns binômios de Newton. Se n for igual a zero, uma expressão elevada a zero é igual a 1. Se n for igual a 1, uma expressão elevada a 1 é igual à própria expressão, x mais y. Se n for igual a 2, teremos o produto notável, quadrado da soma de dois termos, e o desenvolvimento é quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo.
Se n for igual a 3, podemos fazer x mais y elevado a 1 vezes x mais y elevado a 2. Aplicando a propriedade distributiva e somando os termos semelhantes, chegaremos ao resultado: x à terceira mais 3x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado mais y ao cubo. Se n for igual a 4, podemos fazer x mais y elevado a 1 vezes x mais y elevado a 3. 1 mais 3, 4. Aplicando a propriedade distributiva e somando os termos semelhantes, chegaremos ao resultado. Assim, teremos os seguintes desenvolvimentos para o binômio de Newton, com n indo de 0 até 4. Vamos agora destacar os coeficientes das variáveis 1, 1x, 1y, 1x ao quadrado, 2xy e assim por diante. Observe que os coeficientes destacados coincidem com os elementos do triângulo de Pascal. Se n for igual a 0, o coeficiente coincide com o elemento da primeira linha do triângulo de Pascal. Se n for igual a 1, teremos os coeficientes 1 e 1, que são os elementos da segunda linha do triângulo de Pascal, e assim sucessivamente. Vamos escrever os desenvolvimentos acrescentando todas as variáveis. Por exemplo, 1 é igual a 1x elevado a 0, y elevado a 0, pois x elevado a 0, y elevado a 0 serão iguais a 1, independentemente dos seus valores. 1 vezes 1 vezes 1, teremos 1. Assim, teremos 1 vezes x elevado a 0, y elevado a 0. 1x é igual a 1x elevado a 1 vezes y elevado a 0, mais 1y é 1x elevado a 0 vezes y elevado a 1. E assim por diante. Vamos escrever o triângulo de Pascal com os binomiais correspondentes. Sabemos que o primeiro elemento é o binomial de 0 sobre 0. Na segunda linha, teremos o binomial de 1 sobre 0 e o binomial de 1 sobre 1, e assim sucessivamente. Vamos substituir os coeficientes dos desenvolvimentos pelos binomiais correspondentes. Se generalizarmos para um expoente igual a n, o primeiro coeficiente será o binomial de n sobre 0. Por exemplo, se n for igual a 3, o primeiro coeficiente será o binomial de 3 sobre 0. Os demais coeficientes terão numerador igual a n e denominador números naturais consecutivos, crescendo de 0 até n. Os expoentes da variável x são números naturais decrescentes de n até 0. E os expoentes da variável y são números naturais crescentes de 0 até n. Assim, a fórmula do binômio de Newton, sendo n um número natural, x e y números reais, será dada por x mais y elevado a n igual os coeficientes são binomiais com numerador igual a n, ao expoente, e o denominador, números naturais crescentes de 0 até n, vezes x com expoentes naturais decrescentes de n até 0, vezes y com expoentes naturais crescentes de 0 até n. Vejamos algumas observações importantes.
O desenvolvimento de x mais y elevado a n possui n mais 1 termos. Por exemplo, se o n for igual a 4, teremos 1, 2, 3, 4, 5 termos. Logo, teremos 4 mais 1, 5 termos. Os expoentes da variável x decrescem de n até zero. Para n igual a 4, temos como expoentes para a variável x, 4 no primeiro termo, 3 no segundo termo, 2 no terceiro termo, 1 no quarto termo, 0 no quinto termo. Os expoentes de y crescem de 0 até n. No primeiro termo, o expoente de y é igual a 0, o expoente de y no segundo termo é igual a 1, no terceiro termo igual a 2, no quarto termo igual a 3, no quinto termo igual a 4. O expoente de y é igual ao denominador do coeficiente binomial, e o expoente de x é igual à diferença entre o numerador e o denominador de tal coeficiente. Por exemplo, se n for igual a 4, temos no quarto termo o denominador do coeficiente binomial é igual a 3. Logo, o expoente de y é igual a 3. E o expoente da variável x é a diferença entre o numerador e o denominador do coeficiente. 4 menos 3, 1. A soma dos expoentes das variáveis em cada termo é sempre igual a n. Por exemplo, se n igual a 4, no primeiro termo temos 4 mais 0, 4. No segundo termo, 3 mais 1, 4. No terceiro termo, 2 mais 2, 4. No quarto termo, 1 mais 3, 4. No quinto termo, 0 mais 4, 4. Vamos chamar o primeiro termo do desenvolvimento do binômio de Newton de T1, o segundo termo de T2, o terceiro termo de T3, e assim sucessivamente até o termo Tn mais 1. Verificamos nas observações anteriores que, se n for igual a 4, o desenvolvimento do binômio de Newton terá 5 termos. Assim, para um termo qualquer de ordem p mais 1, teremos o termo p mais 1 será igual ao coeficiente binomial de n sobre p vezes x elevado a n menos p vezes y elevado a p, para n e p naturais, com p maior ou igual a 0, menor ou igual a n, e x e y números reais. Por exemplo, se p é igual a 2, teremos o termo p mais 1, 3. Então, o terceiro termo será dado pelo coeficiente binomial de n sobre 2, vezes x elevado a n menos 2, n menos p, vezes y elevado a p, 2. E assim podemos generalizar para todos os termos do desenvolvimento do binômio de Newton. Exemplo 1. Desenvolva x menos 2 elevado a 4. Aplicando a fórmula do binômio de Newton, temos x menos 2 elevado a 4 é igual ao binomial de 4 sobre 0, vezes x elevado a 4 menos 0, 4, vezes menos 2 elevado a 0, mais o binomial de 4 sobre 1, vezes x elevado a 4 menos 1, 3, vezes menos 2 elevado a 1, mais o binomial de 4 sobre 2, vezes x elevado a 4 menos 2, 2, vezes menos 2 elevado a 2, mais o binomial de 4 sobre 3, vezes x elevado a 4 menos 3, 1, vezes menos 2 elevado a 3, mais o binomial de 4
sobre 4, vezes x elevado a 4 menos 4, 0, vezes menos 2 elevado a 4. Resolvendo os binomiais e as potências, teremos x menos 2 elevado a 4 é igual a... O binomial de 4 sobre 0 é 1, vezes x elevado a 4, menos 2 elevado a 0 também é 1, mais o binomial de 4 sobre 1 é 4, vezes x elevado a 3, vezes menos 2 elevado a 1, menos 2. Mais o binomial de 4 sobre 2 é 6. Combinação de 4, 2 é 2. X ao quadrado, vezes menos 2 ao quadrado, 4. Base negativa, expoente par, positivo. Mais o binomial de 4 sobre 3 é igual a 4. Combinação de 4, 3 a 3. X elevado a 1 é x. Menos 2 elevado a 3, vezes menos 8. Mais o binomial de 4 sobre 4 é 1. X elevado a 0 também é 1. Menos 2 elevado a 4, 16. Assim, teremos x menos 2 elevado a 4 é igual a 1 vezes 1, 1. 1x à quarta, x à quarta. Mais 4 vezes menos 2, menos 8, x à terceira. 6 vezes 4, 24, x ao quadrado. Mais 4 vezes menos 8, menos 32x. Mais 1 vezes 1 vezes 16, mais 16. Exemplo 2. Calcule o sexto termo do desenvolvimento de x mais 2 elevado a 20. Para encontrarmos o sexto termo do desenvolvimento x mais 2 elevado a 20, vamos utilizar a fórmula do termo geral do binômio de Newton. Assim teremos n é igual a 20, y é igual a 2. Como queremos o sexto termo, p mais 1 será igual a 6. Logo, p igual a 6 menos 1, então p igual a 5. Assim teremos o sexto termo será igual a binomial de n, 20, sobre p, 5, vezes o primeiro termo, x elevado a 20 menos 5, vezes o segundo termo, 2 elevado a p, 5. Resolvendo o binomial de 20 sobre 5, teremos binomial de 20 sobre 5 é igual a combinação de 20, 5 a 5, que será igual a 20 fatorial dividido por 20 menos 5 fatorial, 5 fatorial, que será igual a 20 menos 5, 15. Então, vamos fazer 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15 fatorial. Dividido por 15 fatorial, podemos simplificar. 5 fatorial, 5
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, podemos simplificar com 20. 3 vezes 2, 6. 18 dividido por 6, 3. 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16 é igual a 15.504. Assim, o sexto termo será o binomial de 20 sobre 5, 15.504, vezes x elevado a 20 menos 5, x elevado a 15, vezes 2 elevado a 5, 32, que será igual a 496.128 x elevado a 15. Este será o sexto termo do desenvolvimento de x mais 2 elevado a 20. Não se esqueçam de fazer as atividades e até a próxima aula.